Olá a todos! Estamos iniciando mais uma edição do Papo Online. Este momento que pretende tratar de assuntos atuais de forma inteligente e descontraída. Vocês que nos assistem nos dão o maior prazer das suas companhias. Não importa de que tempo você é, você vai sempre esbarrar com marcas atuais que são contemporâneas. São marcas que se adaptaram aos novos tempos, aos novos consumidores. São marcas com a visão de futuro, que transcendem o conceito de contemporaneidade. São marcas que vieram para fazer história e ser referência em qualquer mercado e de qualquer setor. E para bater esse papo e nos instigar com posições inteligentes, convidamos duas profissionais reconhecidas pelo seu talento e experiências no país. Bem-vinda, Laura Amaral, consultora de marca da Bendito Design. Bem-vinda, Laura Crefe, vice-presidente de Produto e Desenvolvimento da Box 1824. É um grande prazer estar com vocês, queridas que eu conheço há muitos anos, que frequentam a minha casa há muitos anos, e que eu tenho grande admiração pela história que vocês estão fazendo, pela estrada que vocês estão trilhando, desbravando e realmente marcando espaço com relação às competências, novos conceitos, e principalmente tendências, para onde o nosso mundo está indo. Então, a partir desse momento, eu chamarei a cada um de vocês de Lá Amaral e Lá Crefe. Gurias, o que é uma marca contemporânea? Amaral primeiro. Então tá. Bom, queria agradecer, Suzy, por promover esse encontro, que é muito bom, né? Reencontrar pessoas que eu gosto muito e admiro muito também. A Eli Crefe, parceria aí de longa data. E a ti também, né? Como tu disse, há muitos anos a gente se conhece e se admira, enfim. Muito obrigada pelo convite. O que são marcas contemporâneas, né? Esse é interessante porque quando a gente pensa contemporânea, a gente pensa que é do agora. Então, teoricamente, toda marca seria uma marca contemporânea, né? Mas, se a gente pensar o contemporâneo como algo que acompanha o nosso tempo, nem todas as marcas que hoje estão aqui são marcas contemporâneas. Acompanhar o nosso tempo significa realmente conseguir entender o que está se passando e agir conforme as necessidades, as demandas que estão surgindo, né, no nosso tempo. Então, não são todas as marcas, talvez, que a gente possa colocar dentro de um padrão contemporâneo hoje, né? E isso não é tão fácil também, né? Essa aceleração não foi fácil para ninguém, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Então, o fato de não ser contemporânea hoje não quer dizer que não possa conseguir alcançar isso, né, em breve, ou num futuro um pouco mais próximo. Então, acho que, para começar, assim, eu entendo dessa forma, marcas contemporâneas. Uhum. Lacref? Eu discordo. Não, estou brincando. Só para começar aquecendo aqui os motores. Não, eu também estou super feliz. Muito obrigada, Suzana, pelo convite. É uma honra mesmo, assim, poder estar aqui com vocês. A Laura, que é uma das grandes referências para mim nesse assunto, já falei algumas vezes, agora reafirmo aqui publicamente, assim, ela sabe disso, porque eu procuro ela, inclusive profissionalmente, né, quando a gente está fazendo trabalhos ligados a essa temática de marcas, assim, então, já aprendi, já tive a oportunidade de trabalhar muito com ela, então acho que vai ser um bate-papo muito legal, assim. O que eu posso falar sobre marcas contemporâneas, assim, e trazendo muito do que a gente tem estudado aqui na Box, né, eu acredito que uma marca contemporânea seja uma marca que está performando bem hoje, né, portanto, uma marca que tem um valor, né, positivo, e esse valor, ele tem que se traduzir também em valor de ação, né, então, cada vez mais a gente está vendo essa visão muito pragmática também sobre marcas, né, que não é só, acho que antigamente a gente via muito, assim, a performance na pesquisa com o consumidor. Hoje a gente está vendo que essa visão sobre o valor de uma marca, ela é uma visão cada vez mais relacionada à percepção de valor que ela tem diante dos diferentes stakeholders. E a gente, na Box, a gente tem cada vez mais falado sobre reputação, né? Então, assim, antes eu acho que a gente falava muito de uma marca ter valor de imagem,
E hoje a gente fala muito sobre o valor da reputação dela, né? E aí existem uma série de institutos que têm se especializado a medir essa reputação diante de diferentes stakeholders, né? E o que eu posso já, de largada, assim, dizer, depois eu acho que a gente pode se aprofundar mais, é que existe um elemento comum nessas marcas que hoje têm reputações mais valiosas, né? E eu acho que é o quanto elas estão conseguindo atuar de forma regenerativa nos ecossistemas onde elas estão inseridas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Marcas que não estão só se preocupando em fazer uma boa comunicação ou só se preocupando em entregar bons produtos e serviços para os seus consumidores, né? Mas marcas que realmente estão levando em consideração as principais dificuldades e problemas que a gente está enfrentando enquanto sociedade e estão buscando usar o seu core business para atuar de forma regenerativa diante desses desafios. Aí eu acho que elas conseguem se destacar na multidão, aí elas conseguem criar uma diferenciação que foge um pouco daqueles argumentos mais funcionais, assim, de preço, acesso, etc., e costumam também criar vínculos mais fortes, assim, né, tanto com o público interno quanto com o público externo, e hoje, inclusive, com o investidor, né, porque o investidor também está cada vez mais atento a isso. Eu gostaria que tu falasse um pouco melhor, um pouco mais sobre posturas regenerativas. Legal. Esse conceito de economia regenerativa, ele surgiu, né, há alguns anos atrás, muito associado ao universo da sustentabilidade, né, o universo da sustentabilidade era algo mais periférico nas empresas, né? Quando a gente olha uma linha do tempo sobre o assunto da sustentabilidade, embora ele já esteja aí no mercado, já esteja dialogando com as empresas há muitas décadas, ele veio muito associado a ações compensatórias, né? Normalmente mais pressionados por questões de legislação, né? E hoje a gente começa a ver que dentro das empresas o tema da sustentabilidade nunca esteve tão integrado com marketing e, inclusive, com recursos humanos, né? Então, o que a gente está falando de atitudes regenerativas hoje é que, principalmente agora pós-Covid, né, onde a gente está, infelizmente, passando por a maior crise, né, econômica que o país já passou, uma crise também que envolve questões de saúde e, portanto, impacta muito na saúde também mental e emocional das pessoas, né? Existe uma expectativa de que as empresas usem a sua força para atuar de forma regenerativa. O que isso quer dizer? Para atuar de forma a ajudar a resolver esses problemas que a gente está enfrentando como sociedade, principalmente num país como o Brasil, onde a gente tem uma esfera governamental pouco atuante, né, pouco efetiva, quando a gente está falando desses problemas estruturais. Então, acho que um exemplo, já para tentar tangibilizar isso de forma bem concreta, é como quando a gente vê essas pesquisas que mostram as marcas que estão saindo melhor, que estão tendo mais lembrança, mais relevância agora nesse momento que a gente está vivendo. A gente vai olhar, por exemplo, uma marca como Magalu, né, que é uma marca que teve aí um protagonismo da sua líder, né, então, assim, na figura da Helena Trajano, né, que está aparecendo em todos os lugares, né, e está sempre preocupada com esse tema, né, sempre preocupada com o tema não só da rentabilidade da empresa, mas o que a empresa está fazendo para ajudar a trazer renda para quem não tinha, né, para quem perdeu, para quem foi afetado pela crise, né, então, eu acho que essa percepção de valor lá na ponta não é só porque a Magalu é uma empresa que já estava mais avançada digitalmente e a gente viu que o mercado ficou muito mais digital, mas também tem a ver com essa atuação regenerativa que a empresa está preocupada em ter, tanto com o seu público interno, quanto com seus consumidores e também com a sociedade como um todo, né, brasileira. Lá, com esse potencial humano também, né? Eu acho que a Magalu tem muito essa função, o próprio fato de apoiar de uma forma muito ativa a causa da violência doméstica. Então, assim, num momento em que, de fato, isso aumentou drasticamente, né? Então, assim, são atitudes como essas que tem uma frase que eu gosto muito, que é, não basta ter propósito, né? A empresa tem que propor. Então, é isso, é sobre propor e sobre ter coerência naquilo que se faz. Eu acho que principalmente isso, né? Não basta comunicar, basta falar menos ou falar, mas também agir, né? Principalmente agir. E eu acho muito interessante esse conceito do regenerativo, porque implica, de certa forma, em algo que estragou, né? Se a gente tem que regenerar, é alguma coisa que está errada, tem um problema ali.
E hoje o que a gente enxerga é as empresas assim muito em diferentes fases, né? Tem as que estão na fase da lamentação, tem as que estão na fase da reflexão, tem as que estão na fase da adaptação e na fase da reinvenção e, quem sabe, então, regeneração. Então, acho que dentro dessa gama toda, e isso é um trajeto, é um caminho, né, que uns podem percorrer mais rápido, outros não tão rápido, mas dentro disso a gente tem uma série de realidades, né, e naturalmente essas empresas que já estavam não só avançadas mais tecnologicamente falando, né, já estavam digitalizadas, mas as empresas que tinham esse fator humano já muito bem estabelecido, muito claro internamente, também saíram à frente, né, na pandemia. Então, acho que isso é um fator extremamente importante, que já vem sendo, aí a Laura vai falar muito melhor do que eu em termos de tendência, mas que essa hemodiversidade, esse lado humano, a era feminina, tudo isso que a gente está vivendo já vem, né, acontecendo e acelerou exponencialmente, assim, na pandemia. Então, o cuidado com as pessoas se tornou, de fato, algo extremamente relevante, extremamente considerável quando se pensa em marca e reputação. Há um tempo atrás, a gente avaliava uma marca pelo seu faturamento, né? Faturamento da empresa, tá? O seu potencial de faturamento. Hoje em dia, como é que se avalia uma marca? Quais são os fatores influenciadores? Olha, tecnicamente, existem 4 fatores principais, assim, que a gente tem visto, que têm sido utilizados, inclusive nessas pesquisas que buscam fazer a avaliação, né, da reputação de uma marca, né, de uma empresa. Uma parte delas é o resultado, né, então uma parte continua sendo a performance, mas ao contrário do que acontecia no passado, como você falou, Suzana, não é só isso, né, então uma outra parte está muito ligada em relação à oferta, né, então assim, o quanto essa empresa está entregando no mercado produtos ou serviços de qualidade, o quanto ela está sendo coerente com relação ao que ela está prometendo entregar e ela está, de fato, entregando, né? Então, assim, é muito difícil você, e a gente tem, infelizmente, inúmeros exemplos, né? Você conseguir manter uma reputação saudável se você está performando bem financeiramente, mas você está entregando produtos aquém da qualidade que o consumidor está esperando. Isso vai, invariavelmente, impactar na reputação, que depois vai impactar também no valor da empresa, né? Existe uma outra questão que está muito ligada aos princípios dessa empresa, né? Então, assim, quais são os princípios da empresa? Eu acho que a gente agora acabou de falar de algumas questões ligadas a isso, né? Então, a Laura falando assim, não só as empresas que estavam mais digitalizadas, mas as empresas que já tinham o valor, né, humano no centro do seu negócio, que já se preocupavam de maneira genuína e aplicavam isso. Eu acho que é o caso da Magazine, né? Quando a gente olha para a figura, acho que a gente depois vai ter que trazer outros exemplos, para também não ficar só puxando o saco de uma empresa só, mas, assim, empresas que já estavam conseguindo colocar, né, os seus princípios à prova, né, então, através de propósito, através de sustentabilidade, né, não só colocando isso em pauta no discurso, mas especialmente agindo. E tem um quarto fator, que é fundamental, que é a questão do capital humano, né? Então, assim, de que forma ela se relaciona com a sua equipe, né? E aí, quando a gente está falando de equipe, cada vez mais a gente não está falando só da equipe ser elitizada, interna, mas a gente está falando dessa equipe estendida, né? De todo mundo que está trabalhando no ecossistema dessa marca. Um bom exemplo é a grande polêmica, né? Já que a Suzana falou para a gente trazer alguns assuntos polêmicos, a grande polêmica que aconteceu recentemente com o fenômeno aí dos motoboys, né? De toda essa força de trabalho não regularizada no Brasil e que trouxe uma série de impactos fortíssimos para a reputação dessas empresas que estão, né, trabalhando diretamente na contratação deles, né? Então, esses 4 universos, eles vão, de maneira direta ou indireta, eles vão impactar na reputação da empresa, né? E é importante que a empresa leve em consideração, portanto, essa coerência né, nessas esferas de RH, de sustentabilidade, de RI, né, relações com investidores e valor de mercado, e também, né, da questão da oferta e da comunicação de produtos e serviços, que está muito mais ligado ao marketing, né? Essas áreas, no meu ponto de vista, elas nunca precisaram estar tão integradas quanto hoje, né? Então, e a ação de uma reflete na outra, né? Quantas discussões eu já tive com clientes
que o problema da imagem dele, ele achava que o problema estava no produto ou na comunicação, portanto o marketing tinha que resolver, mas o problema dele estava na relação com o fornecedor, né? Então, assim, uma relação predatória com o fornecedor estava, né, impactando negativamente na imagem dele, não tinha o que o produto ou a comunicação de marketing pudesse fazer para resolver se esse problema não fosse endereçado. É interessante, né? Porque eu vejo que hoje, nesses últimos tempos, também, eu acho que a pandemia acelerou bastante isso. As empresas, elas estão sendo convidadas fortemente a terem instituições efetivamente sociais, que, na verdade, protagonizam fortemente para uma sociedade melhor e mais qualificada, mais justa, mais equilibrada e tudo isso. E me parece que me chama a atenção, porque algumas empresas ainda não estavam tão sintonizadas assim com o externo. Como se elas tivessem uma independência e como se elas estivessem ainda à mercê da demanda, que até era provocada, evidentemente, mas, enfim, os clientes chegavam ali, aquela coisa toda. Hoje não basta mais isso. Hoje eu tenho que ter a demonstração do meu protagonismo nas diversas facetas sociais. É isso? E tem que ser de verdade, né, Suzy? Isso que é o principal ponto. Eu acho que esse exemplo que a Laura trouxe mesmo, né? Não adianta ter um discurso e aí, bom, com os teus fornecedores tu agir de outra forma, né? Então, realmente, essa questão da verdade, assim, é um ponto muito crucial hoje, assim, a coerência ela tem a ver com isso também, mas principalmente de qual é a tua verdade, né? Aliás, verdade é um assunto que eu e a Laura já tivemos 2 discussões em relação a isso, porque a verdade, ela pode ser relativa, né? Mas esse tipo de verdade que a gente está falando, que está baseado em atitudes, ela não é discutível, né? A empresa hoje, ela dá um passo e todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Então, não só a empresa, as pessoas de forma geral, né? As coisas estão muito mais acessível, assim, hoje, de saber de tudo e de todos. Então, ficou... Por isso, talvez, a questão do politicamente correto também tenha vindo tão forte à tona em função dessa expectativa de que, bom, tu disse isso, então tem como é que é, né? Como é que tá? A gente vai atrás dessa verdade, a gente, de certa forma, busca ouvir aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, se joga muito, as pessoas jogam muito com a verdade e elas têm, de fato, essa expectativa das empresas, né, de ter esse papel social e de ter uma coerência com aquilo que elas pregam. Por isso que as empresas que já, por exemplo, que têm um papel muito, muito claro, muito definido, e esse papel, ele é um papel que contempla o social, é muito mais fácil para essas empresas hoje poderem agir do que as empresas que estão muito orientadas por produto, né, ou por serviço. Então, isso é um fator também bem importante, assim, que eu acho que a Laura pode falar bem sobre isso. Eu acho que esse ponto da verdade, assim, eu acho ele crucial, porque a verdade, por ser relativa, né, ela pressupõe um posicionamento, ela tem ponto de vista, né, então, assim, a gente não consegue se posicionar em relação a uma verdade e principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, necessariamente a gente vai descontentar alguém, né? Assim, infelizmente a gente está numa sociedade muito polarizada, né? Às vezes até com mais do que 2 pontos de vista, né? Com múltiplos pontos de vista divergentes. E aí você começa a entender, né? O que é muito difícil para muitas empresas, principalmente empresas que têm essa atuação de massa, né? Uma atuação assim, eu gostaria de vender para o máximo de brasileiros possível. Né? Então, legal, mas aí o que ele pensa assim, vou me eximir de assuntos polêmicos, porque eu vou conseguir agradar mais pessoas. O que está acontecendo na prática é que se eximir de assuntos polêmicos, como a gente está com essas feridas muito abertas, né, na sociedade, expectativas muito grandes em relação às empresas, para que elas atuem, para que elas usem a sua força, porque você não pode se eximir de questões que são sistêmicas, né? Então, assim, não tem como eu me eximir da discussão em relação ao machismo, não tem como eu me eximir da discussão, por exemplo, em relação à violência contra a mulher, que é altíssima no Brasil, é uma das mais altas do mundo, se eu tenho uma força de mão de obra que é predominantemente feminina, né? Então, o que acontece quando uma Avon vem e começa a trabalhar, né, com muito engajamento, entende, nossa, a maioria das minhas revendedoras são mulheres, né?
E elas são mulheres que trabalham fora do meu espaço físico, né? Então, assim, elas estão lá trabalhando nas ruas, né? Vendendo meu produto. Esse formato de trabalho, né, faz com que a empresa não tenha... Ela é o que a gente está vivendo hoje, né, com o home office, assim, não tem mais como a gente se eximir dessa interação com a vida pessoal daquela pessoa. Então, quando ela começa a pensar em maneiras de atuar em cima disso, né, não só é uma atitude regenerativa em relação a um problema que é sistêmico da sociedade, da violência contra a mulher, mas na verdade, uma consciência dela sobre as condições de trabalho, sobre qual é a característica do público dela, né, da principal mão de obra dela, e quais são as condições que eles trabalham, ou elas, né, nesse caso, e como é que eu posso agir em relação a isso, né? Então, eu acho que o grande desconforto que eu vejo na maior parte dos líderes de marketing hoje é essa questão do posicionamento, assim, né? Mas eu não gostaria de ter que me posicionar, mas eu não quero... Eu ouvi já muito isso, mas eu não quero levantar bandeira. Tem uma diferença entre não levantar bandeira, né, e se eximir de uma discussão e entender que, ao você se eximir dessa discussão, você está sendo conivente com o status quo, com o que já está acontecendo, né? Então, assim, eu vou fingir que eu não estou me metendo, mas, na verdade, a coisa já está acontecendo, né? Então, assim, eu vou me eximir da discussão dos motoboys, mas a maior parte da minha mão de obra de trabalho são motoboys, mas eu vou fingir que eles não são meus funcionários. Não, de fato, eles não são, mas eles estão carregando a tua marca nas costas, né? A gente está no meio de uma epidemia, as pessoas, eles que são o principal ponto de contato, né, do teu consumidor com a tua marca. Então, assim, não tem como você fazer de conta que aquilo não faz parte de um desafio do teu próprio negócio, né? Uhum. E aí tem uma coisa interessante também, né? Assim como a gente tem o greenwash, tem o perigo do corona wash, né? Porque as pessoas escolherem a causa do momento e fazerem aquilo né, neste período e depois aquilo ali sumir, se esquecer, enfim, isso não está conectado com a essência, com o posicionamento e com, né, com que essa marca de fato acredita, com a crença dela. Então, acho que isso é um outro ponto de atenção, assim, porque as pessoas sabem, as pessoas percebem, né, as pessoas entendem muito mais até do que se imagina, e elas conseguem identificar esses movimentos quando eles são mais verdadeiros ou não, né? Exato. Mas vocês acham que esse posicionamento de atenção do cliente, do consumidor, ele realmente está maior? Vocês percebem nos trabalhos de vocês que hoje o cliente é mais protagonista do que era um tempo atrás? No sentido de se exigir, de questionar, de cobrar? Vocês entendem assim? Sem dúvida nenhuma, e para mim tem um marco muito claro na nossa história, 2013. Para mim, assim, o consumidor mudou completamente depois de 2013. Eu acho que no momento que a gente começou com as manifestações, em 2013, as pessoas começaram a entender de uma forma completamente empírica que elas tinham um poder de mobilização, que elas tinham um poder de fala, né, e aqui a gente pode até entrar para polemizar mais a questão partidária, mas eu não estou falando né, de um ponto de vista partidário, eu estou falando de um ponto de vista onde foi uma coisa natural. Se a gente voltar a 2013, né, a gente vai lembrar que todos os jornalistas tentaram identificar os líderes daqueles movimentos, né, tentou se colocar no movimento lá estudantil em relação ao valor da passagem, o protagonismo, mas ele não era liderado por aquelas pessoas, né? É um movimento completamente característico da sociedade em rede, né? Um movimento que ele não tem uma liderança única, é bem como o Manuel Castells descreve mesmo essas manifestações contemporâneas, né? Que são manifestações que normalmente têm multicausas, multitemas, né? E não tem uma centralização de liderança, só que existe um impacto dessas pessoas na realidade, né? Então, a gente viu que o governo, por exemplo, ficou durante um tempo tentando dizer que não estava acontecendo nada, que eram vândalos, né? Que eram pessoas... E daqui a pouco a gente vê que, não, peraí, a gente vai ter que se posicionar, né? E a gente começa a ter pronunciamento de algumas das principais lideranças, falando, não, peraí que a gente está escutando as ruas, né? Inclusive, a liderança brasileira, na época, foi uma das primeiras a assumir, embora esse tenha sido um fenômeno global, né, que aconteceu a partir lá da Primavera Árabe, passou, né, e aconteceu no mundo inteiro. Então, eu acho que a partir dali, as pessoas entenderam, na prática,
que quando elas fazem um barulho, né, seja um barulho que começa na internet, seja um barulho que começa ou que vai para as ruas, as instituições escutam elas, né? E aí a gente começou a ver... E aí começou a acontecer uma coisa muito interessante a partir dali, que era, eu lembro assim, que chegar com algum tema do universo do marketing no CEO da empresa era muito difícil, né? Então, assim, a não ser que fosse uma crise homérica. A partir dali, qualquer polêmica, por menor que fosse nas redes sociais, envolvendo um produto ou envolvendo a marca da empresa, o monitoramento de menções pegava aquilo e o CEO estava querendo parar qualquer reunião para discutir aquele assunto no dia seguinte, às vezes até de forma indevida, né, porque nem era uma coisa tão grave, mas o que as pessoas ficaram meio traumatizadas, assim, né, com esse poder de mobilização, né. Então, eu acho que sim, Suzana, eu acho que a gente experimentou, né, como consumidores, uma força coletiva de mudar a realidade, e a partir dali a gente foi avançando o uso desse poder até a recente cultura do cancelamento, que para mim é um extremo do uso dessa ferramenta, né, com todos os seus malefícios, mas que também é uma manifestação disso aí no longo prazo. Uhum. E é interessante que esse movimento, ele inicia num desconforto, né, mas ele acaba transitando para algo que tem a ver com a identidade, né, com aquilo que eu me identifico, com a forma como eu me posiciono. Então, esses movimentos, eles vão criando memórias, e essas memórias, elas dificilmente vão ser apagadas, né? Então, as pessoas, de fato, viram que é possível e se acostumaram com esse poder, né? Além de que isso é muito falado também, então as pessoas também acabam incorporando o que vem de fora e entendendo que, sim, elas podem, de fato, fazer alguma coisa. E o silêncio, né? O silêncio, ele é extremamente ensurdecedor, se a gente for pensar, né? Ele pode fazer ele é muito barulhento, ele incomoda muito. Então, no momento em que a gente começa a fazer o barulho para quebrar esse silêncio que está incomodando, também é uma forma de poder fazer as coisas se movimentarem, né? Porque é nesse movimento que a gente consegue transformar, que a gente consegue partir para uma próxima, porque senão a gente fica sempre numa inércia, né? E essa inércia, ela só vai aumentar o medo, só vai aumentar, né, essa estagnação, ela não vai levar a lugar nenhum. Então, é importante o desconforto e às vezes a gente precisa ir para um extremo para conseguir uma pequena, né, uma pequena evolução. E eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. A gente está indo para extremos para que, quem sabe, a gente consiga ir mudando aos poucos alguns temas, né? O que nós estamos falando aqui, na verdade, é que não são somente as marcas que são contemporâneas, né? Nós vamos assumir ou não, enquanto pessoa, a posição da contemporaneidade, né? É isso. Ser contemporâneo hoje é ter consciência e discutir as questões. E se ver como um ser social com a capacidade e o talento para, assim, poder modificar, para, assim, poder fazer a diferença, para, assim, poder questionar. Agora, o que eu percebo hoje em dia é que isso, no meu conceito aqui, é um conceito ideal. Que bom, né? As empresas sendo perceptíveis aos acontecimentos externos da sociedade, que bom a sociedade se mobilizando por aquilo que é seu, que bom cada um de nós, enquanto ser humano, entendendo a sua responsabilidade enquanto ser social e querendo fazer diferença. Mas, por outro lado, eu vejo, e aí vocês já falaram sobre isso, eu vejo um movimento no mercado, entre as pessoas mesmo, não no mercado, mas entre as pessoas, que é um movimento acirrado, de discussão fácil. Qualquer coisa tu discute, qualquer coisa são levadas aos extremos. É interessante, né? Porque nós poderíamos estar nos vendo enquanto seres múltiplos, com olhares múltiplos, em cenários múltiplos. E nesse contexto múltiplo, tudo cabe. Cabe conversa, cabe a oposição, cabe o contraponto. Cabe porque essa estrela tem muitas pontas. Né? Uhum. Deixamos de viver numa situação de duas pontas. Estamos vivendo uma situação sendo, diga assim, dinamizados a olhar as estrelas que têm várias pontas. Né? Então, assim, vocês estão falando, por exemplo, que alguns consumidores, sim, assumiram um protagonismo maior e mais criterioso, digamos assim, e que bom que as empresas estão sensíveis a isso. Assim caminha a humanidade, caminha para a melhora, caminha para a qualificação.
né? E eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguns exemplos, eu sei que vocês têm vários exemplos, de algumas empresas, de alguns projetos que vocês fizeram, evidentemente podem não divulgar o nome, mas que traduzem esse conceito que nós estamos discutindo aqui de contemporaneidade e aquela que tinha uma dificuldade por não ser contemporânea. Quer falar, Alecrim? Posso começar. Só uma coisa que ficou na minha cabeça, bem rapidinho, assim, mas não só caminha para as coisas positivas, né? Eu acho que, assim, se a gente quiser também polemizar um pouco essa discussão, existe uma cultura de vingança, né? Muito forte, assim, que a internet, ela potencializou. E aí, a gente vê esses consumidores, né, muito... usando também esse poder, né, que começou lá com as prestadoras de serviço, principalmente as operadoras, né, que são normalmente as que batem recorde de insatisfação ali, né, quando a gente fala de serviço de atendimento ao consumidor. As pessoas começaram a fazer o quê? Eu não vou nem ligar, né, como a NET não me atende, como a Vivo, a Claro, seja lá quem for, não me atende, eu vou direto na internet. Agora ela vai ver, eu vou na internet e vou colocar, né, a polêmica na rua, e então ela vai me... E isso, num primeiro momento, eu acho que foi feito de uma forma extremamente legítima. Acho que todas as formas são legítimas, né? Mas, enfim, ele foi feito principalmente por aqueles que, de fato, estavam sendo mal atendidos. Mas hoje a gente começa a sofrer também, eu acho que são os efeitos colaterais dessa cultura de cancelamento que impacta em pessoas, como a Suzana muito bem falou, não são só marcas, né? Impacta em pessoas. E impacta também, né, em empresas que podem ter a sua reputação, né, colocada em xeque em 24 horas, às vezes por alguma coisa que de fato não aconteceu, né? Então, assim, existe também um espaço muito difícil, né, nesse novo lidar, assim, também, que eu acho que a gente também tem que conversar um pouco. Mas eu acho que, voltando ao exemplo de empresas, assim, Suzana, eu acho que existem inúmeras empresas que foram se atentando, né, a essas novas realidades, assim, e para buscar se conectar à contemporaneidade, foram se atualizando, né, nas suas atitudes, assim. Então, acho que um exemplo, assim, que eu acho também interessante, porque não é de senso comum, né, a própria Ambev. Eu acho que a Ambev, ela é uma empresa que ela teve uma imagem, assim, que foi muito forte quando a gente fala da reputação, muito ligada a essa esfera de performance financeira, né? Mas aí, quando a gente tem essa mudança contextual, que a gente falou no início da conversa, né, os valores da sociedade mudam, né, o Zeitgeist é um Zeitgeist diferente, né, a gente tem novas gerações aí que também trazem, né, para a mesa algumas conversas diferentes. A velocidade com que eu vejo que a Ambev está se atualizando e vem se atualizando é muito forte, assim, né? Então, não é todo mundo que sabe, mas eles assumiram programas de diversidade, né, extremamente rápido, assumiram não só, né, nesse lugar de cuidar para não ficar só no discurso, assumiram compromissos, né, com a ONU em cima dessas metas, porque eu acho que também uma coisa que a gente tem que entender é que a gente as pessoas não esperam que uma empresa mude do dia para a noite, mas elas esperam que você assuma compromissos para mostrar que você está de forma, né, muito clara realmente se comprometendo com aquilo que você está falando, né? Então, assim, tudo bem, vamos pegar a questão da diversidade. Eu ainda não tenho uma liderança tão diversa. Mas quais são os compromissos que eu assumi e quem é a instituição idônea que vai auditar esses compromissos, né? Então, assim, acho que a Ambev é um desses exemplos. Eu acho que, não sei, Laura, se tu tem outras marcas, assim, outras empresas na ponta da linha. Os nossos projetos, eles não são eles são mais a longo prazo, né? Eles envolvem um trabalho de estratégia de marca e de embalagem, então, geralmente, a gente começa muito tempo antes disso ir para a rua. Então, relativo à pandemia, não teria nada que pudesse ser divulgado. Mas eu acho uma coisa interessante que eu percebi que aconteceu muito, assim, e a gente sentiu esse impacto muito forte na área de branding mesmo, é que as empresas, elas, de forma geral, aproveitaram esse momento, assim como nós, pessoas, para organizar a casa, assim, né? Para deixar tudo
não, vamos voltar, vamos ver o que a gente está fazendo, vamos olhar para frente, como é que a gente vai se readequar. Então, existe aí e aí eu falo de grandes, né, grandes grupos, falo de Danone, falo de Unilever, mas, assim, existe uma tendência a organizar a casa, né, e isso é muito interessante, porque significa que é um momento de olhar para dentro, assim. Eu acho que as pessoas, de forma geral, estão dentro das suas casas e estão podendo fazer essa reflexão e vendo de que forma elas podem melhorar, fazer melhor. Que eu acho que é isso que a Laura falou, não existe também... Claro que tem aquelas pessoas que vão esperar o máximo daquela empresa, mas também existem aquelas que vão entender uma ideia de que a empresa está fazendo o que ela pode nesse momento, ela está em vias de, né? Então, acho que eu gosto muito dessa ideia de que, assim, olha, a gente vários famílias não gostam muito do gerúndio, mas nesse caso eu acho melhor do que a negação, ou assim, tipo, isso não é comigo, entendeu? Não, a gente está trabalhando para isso, a gente já fez isso, estamos fazendo isso, e a nossa meta é essa. No momento que uma empresa deixa claro isso, fica muito melhor a relação, né? Fica muito mais fácil das pessoas terem vamos dizer assim, uma afinidade, uma empatia um pouco maior por essa marca. Então, eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo, e bastante, assim, a gente está sentindo um aumento muito grande de projetos de posicionamento, projetos de arquitetura de marca, né? Vamos olhar para esse portfólio, vamos ver o que está acontecendo, será que a gente está atendendo as demandas que a gente precisa atender? Então, eu acho que isso é um movimento muito forte, assim, e as marcas que estão podendo fazer isso, estão podendo olhar para dentro e se reorganizar, realmente elas vão surgir aí, vamos dizer, daqui a alguns meses, com novidades muito interessantes, assim, muito concisas, assim, muito coerentes com aquilo que elas entendem, né, que é o melhor a se fazer. Então, acho que isso é um ponto bem importante, assim, de se regenerar, né, mas de se organizar, e nem a gente, né, tem essa vontade de fazer isso em casa, compra uma planta, arruma uma coisa, manda estofar não sei o quê. As empresas também estão tendo essa vontade, essa necessidade, né, de poder arrumar o que não está indo tão bem, né? É interessante também, a gente percebe esse movimento da economia 4.0 e a atividade intensa que algumas startups, que são empresas muito novas, mas que já vêm revolucionando o mercado e revolucionando, inclusive, as empresas tradicionais, né? Por todos os fatores de desburocratização, aproximação com o consumidor, essas coisas todas. Vocês entendem que as startups realmente também são propagadoras das marcas contemporâneas? E são marcas contemporâneas? Acho que elas estão... O que é? Não, vai tu lá. Não, eu ia dizer que depende da startup. Acho que tem, né? Exatamente, tem de tudo, né? Mas, assim, o conceito, vamos pensar assim, no imaginário de startup, o imaginário de startup são empresas que estão à frente do seu tempo, né? Elas nem são contemporâneas, elas estão além, né? Então, claro, existem vários tipos, mas startup, teoricamente, é uma empresa que está começando uma coisa que pode ser rompedora, né? Pode ser disruptiva, enfim. Isso conceitualmente, né? Não quer dizer que hoje pode ter uma startup de um negócio totalmente consolidado, não é o caso, mas idealmente é isso que vem na cabeça, né, quando a gente pensa em startup. Eu acho que eu concordo. Eu acho que a startup ela teria um processo, né, de criação, inclusive de produto e serviço, que ele deveria começar numa demanda mal atendida, né, do consumidor, das pessoas na sociedade. E aí, ao contrário das empresas mais consolidadas, que muitas vezes fazem um processo de inovação dentro para fora, né? Então, assim, eu olho dentro do que eu já tenho, né, de equipamento, de equipe, de talentos, né, de recursos, né? E aí eu penso assim, putz, aonde eu poderia estar fazendo alguma coisa diferente? Mas eu não penso em relação à sociedade, né? Então, assim, por exemplo, se eu sou uma grande indústria da alimentação hoje, e eu vou pensar a inovação, provavelmente eu vou pensar quais são os talentos que eu já tenho dentro de casa, quais são os equipamentos que eu tenho dentro de casa. Mas quando a gente olha para a alimentação, do ponto de vista de demanda, algumas das maiores demandas da alimentação, elas são antagônicas ao conceito de uma indústria, né? Elas estão muito no lugar, né, de uma coisa orgânica, de uma coisa sustentável, natural, que envolva, né, a mão de obra local, e, portanto,
ela pressupõe um outro modelo de negócio, um outro jeito de produzir, levar esse produto para o consumidor, o que às vezes é muito mais fácil para uma empresa que está começando do zero, portanto uma startup, conseguir atender, porque ela já molda o modelo de negócio dela em cima dessa necessidade, ao contrário de uma indústria já tradicional do universo da alimentação, que ela tem que pensar como é que eu faço para fazer uma coisa completamente diferente do que eu fiz até hoje. Mas eu acho esse tema polêmico, assim, porque se a gente olhar para Uber, se a gente olhar para Rappi, se a gente olhar para muitas das startups aí que, né, são grandes negócios, não necessariamente grandes negócios lucrativos, né, acho que isso também é interessante a gente observar, né, a própria história do Uber, eu acho que ela está aí para nos mostrar isso, assim, né, eu acho que a gente vai observar que existe muito mais uma aparência de nova economia do que uma nova economia de fato, assim, né? Então, assim, eu acho que é perigoso a generalização de que as startups normalmente estão à frente, assim, eu acho, voltando ao exemplo da Magalu, uma empresa muito mais contemporânea e conectada com o nosso tempo, né, do que uma marca muito mais contemporânea do que um Uber, por exemplo. De qualquer maneira, elas estão influenciando a mudança, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou de um dos nossos telespectadores, chamado Paulo. Ele cita o seguinte: o vice-presidente da Nestlé disse: as marcas não podem desperdiçar uma crise como esta. Dificuldade gera oportunidade. As marcas percebem isso? Pergunta do Paulo. O que tu acha, Amaral? Então, a forma como está construída a frase, ela é um pouco desconfortável, assim, né? Porque ela tem um tom oportunista, assim, e o oportunista tem. Oportunista já não é uma palavra muito boa, né? Agora, oportunidade é uma boa palavra, né? Se a gente for pensar. Então, o que eu acho? Eu acho que as marcas, acho que as marcas percebem como um todo, mas poucas conseguem, de fato, ter uma mudança aí por todos esses fatores que a gente já falou, né? Porque não estão estruturadas ou não tem tão claro de que forma elas vão fazer isso, de que forma elas vão surfar essa onda dentro dessa ideia que ele está trazendo nessa frase, né? E isso que eu acho que é isso tudo que a gente está discutindo aqui, o quanto é surfar a onda, ou é assim, não, eu já tô dentro disso, né? Eu já faço parte desse mundo, desse contexto, né? Eu entendo o que está se passando, eu estou vivendo isso, eu, pessoa, estou vivendo isso, né? E eu acho que essa é a diferença, talvez, assim, do ter que pro não, vamos fazer isso, né? Vamos fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? Pode ser que isso tenha gerado essa discussão na Bendito gerou, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Né? O que a gente, como empresa de design, pode isso? Não só na Bendito, existe um grupo entre as agências de design no Brasil que discute essa questão, né? Enquanto uma empresa dentro desse segmento, o que o segmento pode fazer? Então, acho que todo mundo se fez esse questionamento e é natural que se faça. E o que tu vai fazer com isso e como vai fazer que são outras, assim. Então, eu colocaria dessa forma, assim, não sei tu, Laura, mas eu enxergo desse jeito. Não, eu acho que sim, eu entendo o problema de parecer oportunista, mas, de fato, eu acho que eu empatizo com a frase no sentido de que é uma baita de uma oportunidade para uma marca aparecer, é uma baita de uma oportunidade. Só que eu acho que o elemento que a Laura traz é muito verdadeiro no sentido de que, assim, quando a gente viu o início ali da crise, muitas empresas, muitas marcas que não eram, né, tão relevantes, elas apareceram muito bem, porque fizeram doações, porque mobilizaram sua força de trabalho ou sua indústria para atender algumas demandas ligadas aí à saúde, higiene, etc., para os brasileiros, e isso foi muito bem percebido. O problema é que logo em seguida veio o questionamento de se isso tinha coerência ou não com as atitudes que ela estava tendo em relação à sua própria equipe, os cuidados que ela está... Eu não posso fazer isso, e aí eu acho que quando conecta com a preocupação da Laura, não posso fazer uma super doação de máscara
né, se eu estou fazendo isso em detrimento da saúde dos meus centenas ou milhares de funcionários que estão trabalhando sem segurança para produzir a tal da máscara, né? Então, assim, eu acho que sim, eu acho que é uma baita oportunidade, porque mostra que aquela empresa que souber, e a gente viu alguns exemplos disso, acho que a doação lá de álcool gel da Ambev foi um super exemplo, né? Durante semanas, a Ambev ficou aparecendo como a empresa estava se destacando mais ali, né, positivamente associada à crise. Mas era necessário o trabalho que vem a seguir, que é que outras atitudes a Ambev está tendo, né? Se não existe a demonstração, não só a atitude, mas a exposição desses cuidados com a equipe interna, né, com o que mais a gente está fazendo aqui dentro, isso pode sim cair num lugar oportunista, e aquela ação que pode sim ter sido uma super oportunidade de construção de valor de marca pode virar um gerador de crise, né? Eu acho que é só uma questão de terminologia, assim, né, Suzy? Porque a própria Nestlé, ela fez doações, né, ela teve, ela apoiou mesmo financeiramente, né, famílias, com cesta básica, enfim, ela teve uma ação muito bacana na pandemia, e muito bem vistas pelas pessoas. Agora, é realmente só o jeito de colocar que as pessoas podem, né, ter uma outra leitura, mas, de fato, é uma oportunidade muito grande, né? É uma oportunidade de poder colocar na rua aquilo que se acredita e que se defende, né? Tem uma questão também que está sempre comigo, no sentido da observação e do questionamento, que são as fake news. E as notícias, então, infelizmente negativas sobre algumas marcas nas redes sociais. Na visão de vocês, como é que as empresas estão lidando com isso? Na medida que cada pessoa é um produtor de conteúdo com um potencial enorme de lançar situações falsas, como é que as marcas estão se comportando diante das fake news nas redes sociais? Eu acho que marcas mais contemporâneas estão entrando na conversa, né, e sabendo que eu sempre digo assim, uma crise é uma super oportunidade, né, de construir valor, porque num primeiro momento a gente acha, nossa, estão falando uma coisa aqui falsa a respeito do meu produto, da minha empresa, que horror, vai gerar uma crise. Uma super oportunidade para você se posicionar correndo, né, porque estão falando de ti, estão falando de graça, né? Então você tem uma grande chance de chamar as pessoas para conversa e mostrar, né, o que daquilo não é verdadeiro, né? Então, assim, mas precisa mostrar mesmo, né? E mostrar mesmo significa muitas vezes sair daquele formato de crise de relações públicas que é o porta-voz, né? É colocar o presidente para falar imediatamente, é colocar um vídeo mostrando, né, aquilo que está sendo colocado em evidência como algo negativo, mostrando o outro lado, é chamar a imprensa, né, e ter uma boa relação com a imprensa para conseguir mostrar o seu lado da história, né? Então, assim, é uma super oportunidade para você mostrar o seu lado da história no momento que você está ganhando audiência, né? Agora, para isso, você precisa estar construindo uma boa história, né? E aí eu gosto muito daquela expressão também de relações públicas que fala do colchão de boas intenções, né, Suzana? Então, para isso, você precisa estar construindo um colchão de boas intenções com a sua equipe interna, com os seus consumidores, com os jornalistas, né? E aí, a melhor coisa que pode acontecer numa situação dessas é você ser defendido pelos outros, né? Isso é o que é inquestionável. Então, assim, eu não preciso que a Natura vá se defender em relação a Tammy Gresham, né? Porque os próprios consumidores, as próprias colaboradoras, né, a própria força de venda vai lá e começa a defender, né? A própria imprensa, os formadores de opinião vão lá e defendem ela, né? Então, o que apareceu de outros atores defendendo a Natura versus o que a própria Natura falou a respeito do assunto é incomparável, né? Então, assim, é uma marca que já vinha criando um colchão de boas intenções com uma série de stakeholders, né? E aí, na hora que aparece a crise, ela é defendida pelos outros, né? Nós estamos falando aqui desde o início da nossa live sobre coragem, sobre se posicionar, sobre se apresentar, sobre dar o seu ponto de vista e sobre também aceitar o ponto de vista contrário ao nosso,
e simplesmente, se nós tivermos justificativa, irmos por esse mesmo canal e nos posicionarmos. Acho muito importante esse ponto que nós estamos levantando agora, porque algumas empresas eu vejo que no momento em que estão atacadas por uma fake news, ao invés de elas se defenderem, elas acham melhor recolher, porque quanto menos argumentos tiver, melhor fica. E o importante dessa jogada é que hoje em dia, tudo que vem à tona não desaparece, fica na tona, fica exatamente ali, estampado, para que algum dia, ou por esquecimento, que não acontece, né, alguém tome uma providência. Então, é super importante essa posição de vocês, clara, com relação, sim, precisamos ser protagonistas nesse nosso momento, nesse nosso cenário, para diversas situações, ou para a defesa de uma fake news e também pela propagação e defesa de uma das premissas sociais. Tem uma outra pergunta aqui que chegou agora da minha querida amiga Patrícia Tosi, empresária de São Paulo, Laura. Hoje em dia é aceitável mostrar as doações, coisa que no passado era feio, entre aspas. O que vocês acham disso? Vai aí, Lamaral. Por que não, né? Por que não mostrar as doações? Não vejo motivo para de novo, né? Quanto mais transparente a gente for, melhor. Por que não dizer se ela tem uma boa causa, se ela tem um bom motivo para acontecer? O importante é que não seja só uma doação. Acho que a questão é essa. Não basta doar, né? É o que mais tu está doando. Então, eu acho que ela tem que estar calcada numa série de ações, numa série uma combinação, digamos assim, de atitudes que façam sentido, né? Eu acho que é mais por aí. Por que não falar? Falar, né? Afinal de contas, está sendo uma doação, né? Seja de tempo, seja de dinheiro, seja de recursos. Então, é importante as pessoas saberem que, sim, essa empresa é uma forma de ela se posicionar, mas também é interessante a empresa poder fazer essa reflexão aí de, bom, o que mais eu posso fazer além disso, né? Como é que eu consigo colocar isso dentro do meu modus operandi, assim. Então, eu vejo dessa forma. Uhum. Eu acho que a doação, né, graças a Deus, esse talvez seja um dos legados mais positivos aí da Covid-19, né? Essa cultura da doação que sempre foi muito fraca no Brasil, né? Ela realmente ela aumentou assim diversas vezes, né? Então, assim, a gente está falando de volumes bilionários, né, de doações, tanto de empresas quanto de pessoas físicas também, né, de uma forma muito inédita. Agora, vou provocar a Laura aqui. Acho que talvez por que não falar, eu acho que porque depende muito de como é que você está em relação àquelas outras esferas que constroem a reputação, né? Se você está com problemas de produto, né, isso é coisa mais comum, né, então, assim, a empresa está lá falando que ela doou não sei quanto pela causa da água, só que aí aqui no produto, tá todo mundo na internet falando assim, não tô nem aí para essa doação, porque eu quero saber por que meu produto não chegou na data prevista, por que veio com defeito, por que não sei o que, então, se você tá, ou assim, tá, tudo bem, você doa isso, mas você paga, demora para pagar o fornecedor, você não, assim, se você naquelas outras esferas de construção de reputação que a gente falou, se você está com falhas, eu acho que sim, você não deveria falar, né? Não deveria primeiro arrumar casa, porque a doação ela tem que ser vista como algo a mais que você está fazendo, e não algo para compensar o que você não está fazendo de bem, assim, né? Justamente, ela tem que ser uma combinação de fatores, ela não pode estar isolada, né? No sentido de que, bom, ela está isolada é porque, né, tem algo que não está sendo feito. Então, concordo também nesse sentido que ela corre o risco, lógico, se tem algo não funcionando, ela vai fazendo uma doação, ela vai aparecer. E isso pode ser questionado, aliás, tudo pode ser questionado, né, a qualquer momento. Inclusive, uma boa ação e uma doação e tudo funcionando, e pode vir uma fake news, enfim, e tudo. Por isso que a empresa tem que estar muito preparada para esse tipo de questionamento hoje, né? Tem que ser muito instantânea essa resposta. A Luísa faz uma outra pergunta aqui para vocês. De que forma as marcas se inovam sem perder a conexão com seus consumidores? Eu acho que inovar para não perder, né, a conexão.
Eu acho que para garantir isso, você tem que inovar em cima do teu DNA, né? Você tem que inovar em cima do que a sua trajetória, né? Então, assim, honrando a sua trajetória, honrando a sua história, nem que seja para pedir desculpas em relação a alguma coisa que você, com o olhar dos valores de hoje, acha que não foi tão legal, como um bom exemplo do que aconteceu com a escola lá, né? Quando ela fez aquela campanha com as artistas mulheres, convidou uma série de artistas mulheres para refazer alguns cartazes antigos da marca, que eram basicamente né, só mostrando o corpo feminino, né, nu. Então, assim, eu acho que honrar a história vai honrar também os seus clientes atuais, né? Então, assim, inovar em cima do que os seus clientes estão demandando, e não em cima só do que novos clientes, do que novos mercados estão demandando, né? Então, acho que é inovar em cima da tua história, assim, em cima do teu significado. Muito bom. Agora nós temos só uns minutos finais e eu queria fazer uma provocação. Eu gostaria que a Cref fizesse uma pergunta para a Amaral e a Amaral fizesse uma pergunta para a Cref. Legal. Quer começar, Laura? Não, tá contigo a bola. Tá comigo a bola. Eu acho assim... Se quer que eu comece, eu começo. Pode começar, se já tá com uma aí na ponta da língua, vai lá. Não, me ocorreu agora uma questão em relação ao negócio da Box mesmo, né? Assim, de pesquisar comportamento e olhar para o futuro e poder prever certas coisas quando a gente está vivendo... O futuro sempre foi incerto, né? Mas mais do que nunca, o amanhã é completamente uma surpresa, né? O planejamento é uma palavra que precisa ser ressignificada. Então, assim, como é que tu enxerga essa ideia de poder olhar para o futuro, olhar para frente, né, enxergar esses movimentos, como é que funciona isso, tendo em vista essa experiência que a gente está tendo hoje? Bem importante essa preocupação, né, porque eu acho que nunca as pessoas se preocuparam tanto, né, com olhar para o futuro, porque todos os planejamentos que a gente tinha, eles tiveram que ser rasgados, né, então, assim, não vale mais tudo que eu tinha planejado, né, para 2020, para 2021, porque o cenário mudou completamente. Então, na hora que eu preciso refazer o planejamento, eu vou precisar do máximo de informação possível sobre o futuro e vou buscar essa visão das pessoas que trabalham com tendência, ou futurólogos, etc. E tem muita gente falando muita bobagem mesmo por aí, né? Eu acho que o jeito, assim, de não orientar, não aproveitar esse momento de uma forma equivocada, né, orientando de forma irresponsável os teus clientes, é olhar a perspectiva de futuro sempre pelas pessoas, e não só pela tecnologia, olhar pelo mercado interno, conectar todas as tendências com a nossa realidade regional, e não só o que está acontecendo lá fora, né? Então, assim, isso foi uma preocupação que eu acho que sempre destacou o trabalho da Box em relação a outros consultorias especializadas em tendências, que a gente não olha só para a tecnologia, a gente está olhando o que as pessoas estão falando, principalmente na figura dos betas, né, que são esses disseminadores do novo. Então, descobrir o que os betas estão fazendo dentro da categoria de consumo, ou dentro daquela categoria de negócio daquele cliente, é um indicador muito mais seguro para conseguir apontar o futuro do que simplesmente ficar olhando só para revoluções tecnológicas ou mesmo para coisas que estão acontecendo fora do país e não necessariamente se aplicam à nossa realidade. Né? Muito bem. E agora? Minha pergunta para a Lamaral, eu acho que é assim, como lidar, né? Isso é uma pergunta que eu até estou fazendo meio projetivo, porque é um desafio sempre para mim, assim, acho que para a gente na Box, assim, mas como é que tu lida dentro da Bendito com essa questão de uma realidade muito mais desafiadora para as empresas e para as marcas dentro da tua própria empresa e da tua própria marca, né? Porque eu acho que nunca foi tão verdadeiro que a gente diz que os clientes têm que fazer coisas, mas nem sempre a gente já está atualizado em relação a essas recomendações. Então, é um momento que eu acho que ele é duplamente desafiador nesse sentido para quem está na liderança de uma empresa, né? Então, eu queria ouvir em relação a isso. Bom, na Bendito, eu acho que quando começou essa pandemia, a gente
já estava, como tu falou agora, separou a tecnologia das pessoas, né? Acho que, em termos de tecnologia, a gente já estava preparado na nuvem, digamos assim, para poder adotar um sistema novo de trabalho. E eu acho que o maior desafio foi um desafio das pessoas mesmo, assim, como é que a gente faz para essas pessoas, são pessoas bastante jovens, assim, algumas moram sozinhas, né, estão completamente sozinhas. A gente há pouco tempo tinha feito uma mudança para um espaço super bacana, com terraço, gostoso, então estava todo mundo aproveitando aquele ambiente, aquele convívio, e de uma hora para outra a gente teve que abrir mão disso. Então, a nossa primeira preocupação foi com as pessoas, se elas estavam bem emocionalmente, se elas estavam bem fisicamente, se elas estavam sentando em cadeiras ergonômicas, confortáveis. A gente levou as cadeiras de cada um para a sua casa, né? A gente procurou saber como é que estava a questão de internet, de rede. A gente cuida das pessoas, a gente tenta buscar saber como é que elas estão de uma forma quase sistemática, assim, se a gente percebe que alguém fala alguma coisa no meio da reunião, a gente tem 2 reuniões de pauta ao longo da semana, uma na segunda e outra na sexta. Se a gente percebe alguma coisa, a gente vai lá e no privado pergunta, tá tudo bem, posso te ajudar? Não, então tem uma coisa assim muito forte de preocupação com as pessoas, que foi o nosso principal desafio, e eu acho que a gente assumiu uma postura muito humilde, assim, no início dessa pandemia, que foi assim, a gente precisa manter essas pessoas, né? Então, assim, é quase uma postura de sobrevivência, né? Não tem essa coisa assim, vamos nos destacar, não, nada disso. E o resultado, eu posso dizer que ele é um pouco a teoria da abundância, assim, eu acho que o resultado ele é muito positivo, porque a gente cuida das pessoas e isso vem de volta, né? Então, assim, a gente consegue ter um tamo junto muito, muito especial, assim, né? E eu acho que isso é algo que é em virtude desse olhar. Eu acho que, por causa do olhar para as pessoas, a gente está conseguindo, né? Um pouco mais do que sobreviver, eu diria hoje, né? Mas no início foi uma questão de sobrevivência, eu acho que para várias empresas. Eu acho que hoje, acho que a gente não passou pela lamentação, mas a gente foi direto para a reflexão e a gente está se adaptando. Ainda não nos regeneramos, mas a gente está se adaptando. Acho que o importante sempre é que, apesar da Lá Amaral não gostar muito do gerúndio, né, eu acho que o importante é tentar sempre, é fazer o melhor possível. Eu acho que nenhum dos lados das nossas interfaces exigem a perfeição, nem com relação ao pessoal e nem com relação à empresarial. O que fica claro é a importância do tentar. E a importância do tentar necessariamente não é acertar. Às vezes é errar e pedir desculpa por ter errado e reconsiderar o ponto de vista e o posicionamento. Então, e assim nós vamos. E assim nós vamos construindo relações e construindo cumplicidades e buscando não um futuro melhor, mas um presente já melhor, né? Uma das coisas que eu percebo nesse momento de isolamento social é que nós estamos todos nós, com um foco no futuro. Quando terminar a pandemia, quando terminar o isolamento social, o que se faz daqui até lá? Como é que vai ser a nossa vida daqui até lá? Como é que serão as nossas relações daqui até lá? Então, eu defendo que a humanização desse momento é muito importante. Que pode ser pelo WhatsApp, pode ser por um telefonema, pode ser por um e-mail, seja o que for, mas a humanização, e de preferência que seja a humanização com voz, e não a escrita, com voz, né? Porque vamos considerar que todo mundo está num momento muito aflitivo, de insegurança. Nós somos seres sociais, e nesse momento nós não estamos conseguindo ser seres sociais, né? Então, eu gostaria de, em nome da Associação Comercial de Porto Alegre, da qual eu sou vice-presidente de comunicação e marketing, agradecer muito a vocês duas. Eu realmente não senti esse tempo passar, me senti como se nós estivéssemos num sofá, batendo um papo legal, e eu bateria esse papo com vocês por toda a tarde, talvez de noite, talvez de madrugada, porque com certeza vocês têm um conteúdo muito nobre para ser difundido, ser divulgado e ser distribuído para todos nós. Muito obrigada, fiquem bem,
estejam em paz no coração, e, mais uma vez, que bom estar com vocês. Tchau. Obrigada. E a vocês que estiveram conosco, permaneçam nos acompanhando. Nós sempre estaremos tentando trazer para cá, para esse momento, assuntos legais, de forma leve e inteligente, com pessoas importantes e talentosas, quanto a Laura Crefe e a Laura Amaral. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, tchau.